Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, professora Alexandra. Sejam todos muito bem-vindos. Queria iniciar esse nosso fórum, o segundo fórum, último fórum deste ano, agradecendo a presença de todos e como nós já estamos fazendo um balanço das atividades que tivemos em 2023 e estamos projetando as atividades de 2024, queria só fazer um agradecimento especial, então, a todos os colegas da CPA e dos NAUS. No último fórum do ano passado, eu fiz a abertura mencionando que eu estava muito satisfeita por todos os resultados que nós havíamos colhido no ano de 22. Eu não imaginava que o ano de 23 seria tão profícuo para a nossa tríade, né? SAI, CPA e NAUS. A gente não faz nada sozinho. A SAI tem um conjunto de servidores, a CPA tem um conjunto de colegas servidores e o NAU também tem um conjunto de colegas, e com isso a gente tem, eu diria que uma mini comunidade acadêmica sendo representada na nossa estrutura de avaliação. Então, muito obrigado a todos. O fórum de hoje é um fórum muito especial, porque ele vem a partir de uma demanda dos colegas. Por várias vezes, os colegas nos questionaram sobre como trabalhar no caso de uma denúncia, que é relativamente comum, né, de nós recebermos nos questionários de avaliação, exatamente porque o anonimato dá muita segurança, em especial para os alunos se manifestarem, para casos de denúncias, em especial situações de assédio. Então, como não é do know-how da CPA, da SAI e dos NAUS trabalhar com esse tema, muitos nos pediram auxílio sobre como proceder. E como nós temos dentro da universidade uma ouvidoria extremamente eficiente, que trabalha junto a esses principais canais, e depois a nossa ouvidora Elisiane vai falar um pouquinho sobre o Fala BR, nós trazemos aos NAUS esse conteúdo. Eu vou engatar aqui a apresentação, na sequência eu já passo a palavra para minha colega, professora Alexandra. Queria falar um pouquinho para vocês, não só sobre a nossa tríade, né, de avaliação, SAI, CPA e NAUS, mas também aproveitar esse momento para diferenciar qual é o nosso trabalho e qual é o trabalho da ouvidoria, porque muitos colegas são recém-chegados nos NAUS, são jovens nos NAUS, e há uma necessidade, então, de nós apresentarmos novamente a nossa estrutura e as nossas principais funções e atribuições. Eu acho que nós podemos resumir essa imagem dizendo que os NAUS são, na verdade, uma micro CPA, e eles recebem apoio, então, tanto da CPA, em momentos mais específicos, quanto da nossa Secretaria de Avaliação. E essa é a nossa estrutura de avaliação da universidade, que eu sempre ressalto, que é única no país, certo? Então, a figura dos NAUS e a figura da SAI, diante do INEP, elas não existem. O que existe para o INEP é a comissão própria de avaliação. Na URGS nós temos a sorte de contar com uma secretaria executiva, secretaria de avaliação e com os núcleos nas unidades. Seria impossível, dentro de uma universidade do porte da nossa, onde nós temos uma comunidade acadêmica de aproximadamente 40 mil pessoas, a CPA, que é um grupo com um pouco mais de 10 pessoas, fazer todo um trabalho de avaliação. Então, é por isso que a gente sempre ressalta o papel e a importância dos NAUS. Pensando sobre a CPA, a gente aproveita essa imagem para ressaltar que todos os nossos regimentos, resoluções e portarias foram atualizados. Por que essa necessidade? Porque pensem que a última decisão era de 2009. Nossa universidade evoluiu muito de lá para cá. Então, essa resolução 177 de 23, que já está disponível no site, no site da SAI, que foi aprovada pelo Conselho Universitário, ela traz as principais finalidades da CPA, da SAI e dos NAUS. E um ponto extremamente importante, antes de passar a palavra para a professora Alexandra, é que vocês estão muito acostumados com a CPA elaborando os instrumentos de avaliação. Esse é o ponto forte
do nosso fórum hoje. A CPA elabora esses instrumentos de avaliação e o objetivo dela é focar nas 3 dimensões básicas, certo? Então, o objetivo da CPA e dos NAUs, orientação didático-pedagógica, corpo docente e infraestrutura. Esse é o nosso mote de trabalho. É para isso que a gente constrói os instrumentos. Todos esses instrumentos são anônimos, de adesão voluntária, o que é completamente diferente do trabalho que é realizado pela ouvidoria, que vai muito além das dimensões dos sinais e que apura questões de denúncias. Portanto, sem mais delongas, eu passo a palavra à professora Alexandra. Alexandra, tens a palavra. Muito obrigada pela parceria e que tenhamos uma excelente tarde. Olá, boa tarde, muito obrigada. Boa tarde a todos e todas, bem-vindos, bem-vindas. Um prazer ver esse coletivo reunido aqui para tratar de um tema tão sensível, tão importante nas nossas práticas. Eu vou fazer uma fala bastante breve aqui, só para citar um pouquinho. A professora Soraya comenta sobre como se constitui, quais são os elementos que compõem essa tríade de avaliação dentro da nossa universidade. E é importante ressaltar que a CPA, ela é constituída, ela foi constituída, ela é o órgão responsável que responde pela autoavaliação da nossa universidade. Qualquer dado de autoavaliação, quem vai responder é a CPA. A SAI, Secretaria de Avaliação Institucional, ela presta uma assessoria, ela dá suporte para a CPA e também para os NAUs. Nós desenvolvemos dentro da CPA, nós desenvolvemos os instrumentos de avaliação, nós lemos os instrumentos, nós lemos as devolutivas, a última avaliação foram mais de 5.000 comentários que nós recebemos, que nós nos dividimos entre os integrantes da CPA para entender, para compreender o que está acontecendo, o que lá na ponta os alunos, os estudantes estão falando, e junto, a gente faz essa escuta dos NAUs também, a gente vai para a semana de avaliação, a gente recebe os NAUs na secretaria, a gente conversa, a gente bate, né, relaciona o que está lá na ponta, o que está aqui, são pontos de conflito, são pontos de interesse, muitas vezes, ajudamos, na medida do possível, a tentar fazer os encaminhamentos, né, são professores que se sentem, às vezes, desamparados e vêm procurar ajuda, né, sobre as avaliações que recebem. Também cada unidade está fazendo a sua análise, em que tempo estamos recebendo essa avaliação, como ela está sendo desenvolvida, como é que ela está sendo vista pelos alunos, né? De que forma os alunos estão encarando o instrumento de avaliação, por que nós caímos tanto em adesão. A gente precisa entender, a gente precisa estar com os olhos abertos, a gente precisa estar atento, e para isso a gente precisa desse fluxo que acontece entre CPA, SAI e NAUs, que é um fluxo permanente. Esse fórum hoje, com este tema, ele está acontecendo em função da demanda, da escuta que foi feita na semana de avaliação, não, foi na outra semana de avaliação, não foi nessa, foi no primeiro fórum também, nós colocamos em pauta. É uma questão que vem sendo reportada para nós, chega para nós ou por e-mail, ou nos encontram pelos corredores no pátio da universidade, ou nas reuniões de NAUs, ou na troca de gestão, quando a gente vai, né, instrumentalizar, e aí o coordenador anterior faz essa fala para a gente. Então, são dados, gente, e a gente quer compartilhar isso com vocês, porque não deixem de compartilhar conosco as suas aflições, né, e também os seus sucessos, porque tem muita prática incrível sendo desenvolvida nas unidades, que merece destaque, que merece ser compartilhada. Nós estamos pensando em um próximo momento de fazer oportunizar esse espaço de troca, esse espaço de conversa entre os NAUs, com bolsistas, com coordenadores, com substitutos, porque a gente viu que tem práticas, todo mundo buscando soluções. E temos um grupo muito criativo, né? Então, a gente pode juntar essas ideias, a gente pode trocar, adaptar para a nossa unidade e potencializar essa força, potencializar a cultura de avaliação, que ela é permanente, os alunos entram e saem permanentemente na nossa universidade, então esse esforço, ele é lento, gradativo, né? E para sempre. Então, o que a gente gostaria de comentar, deixa eu só ver se eu estou com... Estou.
esses dados, assim, ó, o que exatamente a CPA faz? O que é de atribuição da CPA? O que é a atribuição da SAI? Tá? O que compete? O que eu posso... Será que posso recorrer à SAI? Será que eu devo recorrer à SAI ou será que eu devo recorrer à CPA? Na resolução 177 de 2023, nós descrevemos as atribuições de cada um desses grupos. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem consultar no manual dos NAUs, está escrito, além de consultar a resolução que é pública, 177 de 2023, que está no nosso site, vocês também podem consultar essas atribuições lá no manual dos NAUs, tá? Eu vou passar aqui, eu não vou ler agora, não é o propósito deste encontro, só para que vocês saibam, né, o que temos, o que nós precisamos prestar atenção, o que são e quais são os dados pessoais. É importante que a gente ressalte isso e creio que a Elisiane vai dar um destaque nessa questão também, a importância de a gente manter o anonimato, de a gente preservar as pessoas, preservar tanto estudantes quanto docentes envolvidos nesse processo. São questões desafiadoras, né, de ser tratadas, e a gente precisa lidar com cuidado com isso. Então, nós temos orientações sobre isso também no nosso manual. Aqui eu deixo a capa aqui do nosso manual, né, para vocês lembrarem, a gente mandou por e-mail para todos os NAUs, se vocês desejarem, nós podemos mandar novamente. Ele está disponível também no site da SAI, tá? Pode só fazer o download aí, compartilhar, consulta pontos específicos, foi um trabalho também que veio demandado pelos NAUs. Então, a gente dedicou esforços aqui, dedicou uma energia para construir esse material, e a pedido dos NAUs. Então, tá aí para nos servir, tá bem? Professora Soraya quer falar mais alguma coisa? Eu posso dar encaminhamento. Então, agora a gente vai, né, dado esse panorama inicial, gostaria, então, de convidar a nossa palestrante, Elisiane da Silva Zubert, é isso? Elisiane tá aqui. Schubert, sem problema não. Ah, Schubert, desculpa, ok. Não tem problema. Elisiane, você consegue abrir? Tô abrindo. Tá, deve estar carregando. Olá, bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, obrigada pelo tempo dedicado para a gente antes da palestra, quem sabe uma palestra demanda tempo, bastante antes de organização, e por essa tarde compartilhar conosco os teus conhecimentos também e todo o know-how que tu tens nessa área. Muitíssimo obrigada. Eu te peço licença, se eu posso te apresentar aqui, a gente tem um mini currículo. Fica à vontade. Tá bem. Então, a Elisiane, ela possui graduação em Direito pelo Centro Universitário Ritter dos Reis e especialização em Direito do Estado, Direito Ambiental Nacional e Internacional e Direito Civil Aplicado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É servidora pública federal vinculada à carreira técnica administrativa em educação. Atualmente desempenha o cargo de ouvidora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem experiência profissional na área de gestão de pessoas e temas vinculados ao direito, com ênfase em direito administrativo. Então, a palavra é tua, Elisiane. Obrigada, Alexandra, pela apresentação. Obrigada também. Soraya também, obrigada pelo convite. Obrigada, fica à vontade, Elisiane. Eu espero que vocês me escutem bem. Deixa eu só ver se eu tô... Não, eu não tô passando. Tô passando. Tá. Uhum. Deixa eu ver. Tá, tô passando. Então, obrigada pelo convite. Quando chegou a demanda, né, de o que fazer, eu pensei como apresentar isso. Achei que a melhor forma da gente apresentar é dizer o que a ouvidoria faz, né? Então, instrumentalizá-los, cada um de vocês. É um prazer estar aqui hoje. Boa tarde. Instrumentalizá-los para tomar a decisão, né? Então, não vou dizer o que cada um tem que fazer. Acho que, né, todas as pessoas têm condições de avaliar o que está chegando e fazer, então, eu vou chamar de julgamento, embora não seja essa palavra, mas fazer esse juízo, né, para a sua decisão sobre o que fazer com aquilo, qual é o melhor encaminhamento que cada um desses relatos é apresentado.
Então, eu trago hoje para a gente trabalhar nisso, né? Como funciona a ouvidoria e como a gente faz o tratamento de manifestações e algumas regras que estão envolvidas com esse trabalho. Então, para o roteiro, né? Vou começar com a apresentação da ouvidoria, para vocês, né, conhecerem o que é a ouvidoria da URGS, como que se dá o recebimento de manifestações, quais são os tipos de manifestações, como a gente trabalha com restrição de identificação de manifestantes, de uma maneira geral, e depois, sim, especialmente, né, já que veio esse mote de denúncias, como que é feito o tratamento de denúncias e a proteção à identidade dos denunciantes, que eu acho que é um ponto fundamental. E sim, né, é o que faz os alunos fazerem esse reporte no formulário, né, quando acreditando que ali não vão estar identificados. Então, com relação à ouvidoria da URGS, tá? Na URGS, a ouvidoria para além de uma ouvidoria, é um setor que tem serviços de ouvidoria, de serviço de informações ao cidadão, de unidade de gestão e integridade e tem o encarregado pelo tratamento de dados pessoais. A ouvidoria foi criada aí propriamente, né, como unidade de ouvidoria em 2009, para trabalhar essa atividade relativa à participação social. Vem para efetivar o direito à participação do usuário na administração pública, que é um direito previsto lá no artigo 37, que trata, né, da administração pública, traz já esse direito dos usuários dos serviços públicos, e a ouvidoria tem essa finalidade principal, de, então, fazer isso por meio do recebimento das manifestações de ouvidoria. Então, vocês vão me ouvir falar muito em manifestação, em manifestante, porque é assim que a gente trata esses pronunciamentos dos usuários do serviço público que direciona, então, para os órgãos e entidades. Essas manifestações são, basicamente, denúncias, reclamações, solicitações de providências, sugestões, elogios, pedidos de simplificação. E na URGS, depois da edição da Lei de Acesso à Informação, que é uma lei ali de 2011, então, em algum momento, 2011, 2012, não existe um ato formal fazendo essa designação, mas a ouvidoria passou a atender o serviço de informações ao cidadão. Essa é uma determinação da Lei de Acesso à Informação, que regulamenta diversos, aí a gente tem vários direitos, né, que se relacionam ao acesso à informação na Constituição, mas basicamente o direito de receber dos órgãos públicos as informações do seu interesse particular ou mesmo, né, as informações de interesse coletivo ou geral, o direito de acesso aos registros administrativos e às informações sobre os atos de governo e também, né, o direito à consulta à documentação governamental. Então, a Lei de Acesso à Informação vem regulamentar esses direitos todos previstos na Constituição e estabeleceu a necessidade de que cada instituição tenha o seu serviço de informações ao cidadão. E esse serviço foi absorvido pela ouvidoria da universidade, que já seria ali, tem em vários momentos, aparece, né, essa descrição da ouvidoria como canal de comunicação, né, entre a instituição e os seus usuários. Então, se a ouvidoria é o canal de comunicação, então faz ela, né, o serviço de informações ao cidadão. Embora a gente não tenha um documento formal com essa designação, conforme eu referi para vocês, a gente tem uma placa aqui na porta da ouvidoria, então, né, é o que basta para que a gente assuma todas essas atividades que se relacionam, então, à transparência, pelo menos a transparência passiva, que é o que diz com os serviços de informação ao cidadão, que são os pedidos de acesso à informação. A gente acaba também se envolvendo com transparência ativa, né, promoção da transparência ativa, porque, enfim, é a instância que está mais próxima dessas atividades e também, mais recentemente, em 2020, a ouvidoria assumiu a atividade de unidade de gestão da integridade. Daí, então, a gente passou a trabalhar com as questões relativas à integridade pública, à criação, né, de um programa de integridade na universidade. Quando a gente fala de integridade pública, a gente está falando de alinhamento a princípios, valores e normas para criar uma barreira
para desvios éticos de conduta, fraudes e corrupção. Basicamente, quando a gente fala em integridade pública, a gente está falando disso. E a gente reúne, então, né, diversas instâncias da integridade. Então, existe um sistema que é constituído de diversos setores e instâncias que trabalham para a promoção da integridade. Então, a gente vai ter a própria ouvidoria, né, como uma instância de integridade, o serviço de informações ao cidadão ou outros setores que sejam responsáveis pela transparência. Então, atividade de ouvidoria, atividade, né, a transparência é também vinculada à integridade pública. A gente vai ter auditoria interna também como uma instância de integridade, controladoria, corregedoria, né, que substituiu o nosso núcleo de assuntos disciplinares. Tem outras várias instâncias da URGS que se relacionam com a integridade pública, por exemplo, na Proplan, onde a gente tem o Departamento de Gestão Integrada, que trabalha com a gestão de riscos, né? Quando a gente fala em promoção da integridade, a gente trabalha a partir de uma análise de riscos, né? A gente faz uma análise de contexto para identificar quais são os riscos, né? Na nossa instituição, é mais provável que a gente tenha um risco de corrupção ou é mais provável que a gente tenha uma situação de assédio? Né? A gente tá mais propenso a ter que tipo de desvio ou quebra de integridade? Então, é nessa linha que a Unidade de Gestão da Integridade trabalha. E também, no final de 2020, a gente recebeu na ouvidoria um servidor, aí não é um setor ou um serviço, é um servidor que recebeu a atribuição de atuar como encarregado pelo tratamento de dados pessoais, que é uma figura prevista na Lei Geral de Proteção de Dados, na LGPD, que é de 2018, mas né, a aplicabilidade começou a ser fiscalizada, digamos assim, em 2020, né, com a vigência dela, o início de vigência da maioria dos dispositivos, e essa pessoa, o encarregado, trabalha as questões relativas à privacidade e proteção de dados pessoais, que também né, é um novo direito fundamental previsto na Constituição, que é o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então, a gente trabalha essa série de direitos e para cada uma dessas atividades, a nossa equipe atualmente tem mais ou menos uma pessoa, né? Não dá bem assim, mas enfim, então, nas atividades de ouvidoria e do serviço de informações ao cidadão, principalmente atuam nessas atividades. Eu, né, como ouvidora, e a Renata, que é assistente da ouvidoria. Nós temos uma servidora nova, que é a Amanda, que está trabalhando agora em linha de integridade. A gente ficou quase um ano sem servidor para alocar, né, para as atividades de integridade. Com a chegada da Amanda, ela pegou assim, o que nós fazemos de maneira geral na ouvidoria e agora está trabalhando em linha de integridade. E o Rodrigo Hickman Klein, que é um servidor analista de TI, que veio do CPD para a ouvidoria, porque ele, para ser encarregado, não poderia ser vinculado ou subordinado ao gestor de TI da instituição. Então, nós recebemos na ouvidoria o encarregado, Rodrigo, que é o responsável né, pelo programa de orientação e capacitação sobre privacidade e proteção de dados da URGS, que é um projeto, uma prática que foi premiada semana passada como uma boa prática de aprimoramento da integridade pública. Ela foi inscrita nessa categoria, né? O próprio Privacidade foi inscrito na categoria de aprimoramento da integridade pública e recebeu esse prêmio, uma segunda classificação nesse concurso de boas práticas do MEC. Então, isso mostra, assim, como tudo que a gente faz se relaciona, né? Então, todas as iniciativas, todas essas atividades, elas estão, de alguma forma, relacionadas e a gente vem trabalhando para isso. Eu até destaquei aqui o e-mail do Rodrigo, do encarregado, né, o etdp@urgs.br, porque em outros momentos eu refiro o e-mail da ouvidoria, mas como as atividades dele são bem específicas, né, é importante que as dúvidas que digam respeito à proteção de dados e à privacidade sejam direcionadas a ele, muito embora a gente trabalhe muito próximos, né, nas discussões e tal, sobre as questões. Mas destaco aqui, né, não só o trabalho dele, mas também o e-mail, para se vocês precisarem fazer né, essa comunicação com ele.
Outro ponto que eu acho importante trazer na apresentação é uma apresentação que diz com a ouvidoria no escopo das atividades de ouvidoria. Foi por isso que eu destaquei nesse slide, né, essa atividade de ouvidoria, porque é sobre isso que a gente vai falar. Então, embora a ouvidoria na URGS seja um setor que não é só ouvidoria, enquanto ouvidoria, o meu lugar de fala hoje é como ouvidora da universidade. Então, nesse aspecto, a nossa base é principalmente a Lei 13.460 de 2017, que alguns chamam de Código de Proteção dos Usuários dos Serviços Públicos, mas é uma lei que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços na administração pública, que é regulamentada pelo Decreto 9492 de 2018. E também estou destacando aqui o Decreto 10.153 de 2019, recente. Vocês observam como a nossa legislação que regulamenta a atividade de ouvidoria é recente, né? Então, isso fez com que muitos procedimentos tenham sido alterados ao longo desse período. Eu iniciei na ouvidoria em julho de 2019 e a gente vem mudando constantemente os procedimentos, inclusive por conta dessa legislação que é recente e vem sendo alterada e modificada. Existem outros normativos que se aplicam, né? A gente teve agora a política de enfrentamento ao assédio sexual, por exemplo, né? Tem outras regulamentações que se aplicam à nossa atividade, mas de maneira geral, basicamente, essas que a gente vai seguir e que eu acho que são importantes, né? Quem tiver em mente o que a gente vai falar hoje é baseado principalmente nessas normas. O recebimento, se alguém em algum momento quiser me interromper, pode, tá? Eu preparei uma apresentação para um pouco mais de 30 minutos, eu acho que vai dar, são cerca de 30 slides, mas acho que vai dar um pouquinho mais de 30 minutos, porque eu gosto de falar. Mas assim, vocês podem ir me interrompendo, senão também vai ficar muito chato. Tá. Elisiane, a tua fala é muito clara, né? Assim, bem didática, bem... é gostoso de te ouvir, porque a gente até agora entendendo. Eu acho que a professora Soraya e eu, acho que vamos fechar as nossas câmeras para que fique com foco em ti aí e que ganhe mais espaço de atenção, tá? Porque a gente esqueceu de te avisar antes e aí ficamos assim, agora? Né? Vou sair do nada. Não tem problema. Nada, deixa ela aqui, então a gente te avisa, a gente tá aqui. Aqui, ó, a Soraya estava escrevendo agora. A gente vai ficar auxiliando o pessoal na organização no chat também. Se tiverem dúvidas, a gente vai organizando aqui no bastidor. Fiquem à vontade. Obrigada. Qualquer coisa também podem me interromper. Bom, então, para o recebimento de todas essas manifestações, existe uma plataforma integrada de ouvidoria e acesso à informação que a gente chama de Fala BR. Vocês, né, quem teve acesso a esse tipo de informação, e a gente vem tentando divulgar bastante esses canais da ouvidoria, e a gente vem tentando divulgar bastante também como trabalha a ouvidoria da URGS. Então vai ver em vários locais, diversos momentos, falar na plataforma Fala BR. O Fala BR é um canal integrado, então, para recebimento de manifestações de ouvidoria e de pedidos de acesso à informação. É de uso obrigatório para todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Isso não significa que a gente só pode receber manifestações pela plataforma. A gente pode, por exemplo, fazer um atendimento presencial e ter ali o registro de uma manifestação, mas esse registro é sempre feito na plataforma. Então, isso vai depender muito também, essa forma de organização e do recebimento das manifestações vai depender muito também da natureza dos órgãos. Então, o Conselho Penitenciário Nacional recebe a maioria das manifestações por carta. Bom, e como que faz para votar no Fala? Porque as pessoas que estão apenadas não têm condições de fazer o registro pela internet, ou pelo menos não deveriam ter, né? Então, recebe por carta. Bom, mas aí recebi por carta, o que eu faço? Bota no Fala BR, cadastra no Fala BR para fazer o registro. Recebi alguém em atendimento presencial, o que eu faço? Faço, no momento do atendimento, o registro no Fala BR para que a pessoa tenha um protocolo. Então, a utilização do Fala BR é obrigatória para o Poder Executivo Federal todo. O serviço está online e é disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana,
né? Basta fazer o acesso. Eu coloquei aqui também um endereço que dá acesso direto à plataforma FalaBR, no falabr.cgu.gov.br, porque é a CGU quem gerencia, é responsável pelo sistema. A Controladoria Geral da União, por sua Ouvidoria Geral da União, é o órgão central, né, de orientação e de supervisão técnica das ouvidorias todas do Poder Executivo Federal, e é a CGU quem mantém esse sistema. No site da URGS, a gente colocou também um banner, lá onde a gente tem na parte mais de baixo, assim, né, mais inferior do site da URGS, onde a gente tem vários banners em destaque. Tem um banner que vai para o FalaBR. Isso é um requisito de transparência que as instituições são avaliadas, então a gente divulga ali o Fala, e também no site da ouvidoria da URGS, quem acessa o site, né, a página principal do site da universidade, lá em cima na barra superior, tem o link para o site da ouvidoria, e lá no site da ouvidoria, então, a gente traz, já na tela inicial, a informação de que para fazer o registro da manifestação a pessoa deve utilizar a plataforma, e também traz as informações sobre os tipos de manifestação, todas direcionando para o FalaBR. Sobre os tipos de manifestação, eu já comentei com vocês, né? Essas eu trouxe numa lista, assim, deixei para o final as duas que são as que eu vou trabalhar um pouco mais hoje, muito mais as denúncias, né? Que foi a encomenda. Mas, então, o que são os tipos de manifestações que nós recebemos, né? Quais pronunciamentos os usuários fazem, em que categorias a gente classifica isso? Nós recebemos elogios, sugestões, solicitações de providências, solicitação de simplificação de procedimentos. A gente tem uma legislação específica sobre simplificação e desburocratização no governo federal. Recebemos reclamações e denúncias. E é sobre essas duas últimas, reclamação e denúncia, que eu vou falar um pouco mais. Inclusive para diferenciar, porque eu acho que isso também pode ser importante nos relatos que vocês recebem ali nos campos abertos, né, da avaliação. Então, tem conteúdo de reclamação, aquela manifestação que traz uma insatisfação, uma demonstração de insatisfação com a prestação do serviço ou com a conduta do servidor na prestação ou na fiscalização desse serviço. Então, basicamente, a reclamação traz esse conteúdo de insatisfação, algo que não foi bem feito, algo que não foi feito, né, da forma esperada, não aconteceu conforme previsto. E esse encaminhamento da reclamação, quando recebido na ouvidoria, é para a autoridade responsável pela prestação do atendimento ou do serviço público. Logo que eu entrei na ouvidoria, todas as manifestações que envolviam, por exemplo, unidade acadêmica, elas eram direcionadas para o diretor da unidade. A partir da nossa entrada na ouvidoria, a gente começou a perceber que isso não estava funcionando, porque a gente tem prazos para cumprir, né? E a gente percebeu que implicava mais os responsáveis quando eles eram diretamente demandados pela ouvidoria. Então, a depender do conteúdo da manifestação, a gente faz o encaminhamento para a pessoa que é responsável. Então, se a manifestação é uma reclamação, por exemplo, de que um professor... Eu vou usar o exemplo de professores, muitos exemplos de professores, porque o nosso principal público é de alunos, e os alunos se relacionam principalmente com professores, né? Como a gente está falando de manifestações do usuário para a administração, vou tratar principalmente daquilo que diz respeito ao interesse do nosso usuário aluno, que traz como reporte para a administração. Em algum momento eu vou explicar por que a gente também atende outras coisas, mas basicamente os meus exemplos eu vou trazer assim, tá? Se precisarem de exemplos diferentes, também podem me reportar, que eu, né, posso trazer outras situações. Mas, por exemplo, se um aluno reclama que um professor não compareceu ou não comparece às aulas, a gente vem encaminhando para o chefe do departamento, porque quem oferece a disciplina é o departamento e o chefe é o gestor responsável por isso. Tanto, né, por
executar essa distribuição de encargos que é feita pelo departamento, como é a chefia imediata do servidor, e deve ser a pessoa que tem a informação sobre o porquê o servidor não está comparecendo ao serviço. Então, nesse tipo de manifestação, a gente manda para o chefe do departamento. Se a reclamação diz, por exemplo, com o descumprimento de um plano de ensino de disciplina, se o professor não cumpriu o prazo entre a entrega da avaliação e a prova de recuperação, se o método de avaliação não é o que está previsto no plano, essas situações a gente encaminha para a coordenação da comissão de graduação. Porque é a comissão de graduação quem aprova os planos de ensino e vai ter condições de dizer se aquele plano de ensino, se aquele procedimento que está adotado está ou não está cumprindo o plano de ensino e ou aquelas regras básicas da graduação que atribuem uma série de competências, primeiro para a comissão de graduação, antes, né, de os casos serem submetidos ao CEP, por exemplo, em grau de recurso, enfim. Então, a gente tem prazo para resposta a essas manifestações e a gente precisa, então, fazer o encaminhamento para o responsável pela prestação desse serviço ou do atendimento. Então, basicamente, a gente encaminha para a instância diretamente responsável pela prestação do serviço e não para a instância de supervisão, que seria a atribuição, né, da direção da unidade. Alguns casos mais, digamos, graves, né, ou que tragam reclamações em relação à conduta de servidores, né, no atendimento, eu digo, não conduta como desvio, né, digam respeito ao atendimento prestado pelo chefe do departamento, pelo coordenador da Congrade, aí a gente manda para a direção da unidade como chefia imediata. Não manda para a própria pessoa que está prestando o atendimento. Mas, se não, a gente busca o responsável direto pelo serviço para a gente ter agilidade no atendimento. E a resposta conclusiva para a reclamação, ela deve conter a informação objetiva sobre o fato apontado. E sempre que a gente faz um encaminhamento de reclamação, a gente pede, então, informações objetivas sobre o que está sendo reportado ali e também sobre a possibilidade de resolução do problema, né, suposto problema que está ali reportado. São os pedidos que a gente faz no encaminhamento das reclamações. Então, se vocês, em alguma posição que ocupem, receberem uma manifestação da ouvidoria, é porque a ouvidoria está dando um tratamento para essa manifestação que não é o tratamento de denúncia. Basicamente isso. Isso é um ponto importante, porque tem muita gente que acha que recebeu uma denúncia da ouvidoria e que não, né, e supostamente a ouvidoria não respeitou o sigilo, por exemplo. Isso tem a ver com a restrição da identificação dos manifestantes. Toda manifestação, aqui eu não estou falando de denúncia, estou falando de todo, desde o elogio, enfim, tem uma previsão na Lei de Acesso à Informação de que a identificação é uma informação protegida com restrição de acesso, tá? E isso significa o quê? Que o acesso à identificação do manifestante vai ser restrito ao agente público legalmente autorizado e às pessoas a que ela se refere. Então, a própria manifestante tem, né, direito a essa informação, né, a sua identificação e a informação da sua manifestação. Mas, dentre os servidores que vão fazer o tratamento da manifestação, para quem que a gente encaminha? Quando que a gente encaminha o nome do manifestante? Quando o conhecimento dessa informação for necessário para o fornecimento da informação. Se alguém reclama que o seu processo está há mais de 30 dias num determinado setor, eu vou encaminhar essa manifestação para o responsável pelo setor perguntando o que aconteceu. Para dizer sobre o processo de alguém, eu preciso identificar o processo, preciso identificar a pessoa, né? Então, quando é necessário para a resposta, a gente encaminha a identificação do manifestante. Se não, se é uma reclamação geral, algo que diz, ninguém atende o telefone lá na ouvidoria, não preciso saber quem foi que disse isso. Eu só preciso saber quando que foi, quem, né, que existe essa reclamação para eu poder justificar.
o que aconteceu nesse dia que ninguém atendeu o telefone. Por exemplo, agora, eu estou aqui, não estou atendendo o telefone, botei silenciado. Então, posso dar essa resposta. Mas quando não for necessário para o atendimento da manifestação saber quem é o manifestante, a gente não encaminha. A gente encaminha só quando isso é necessário, porque daí a gente considera, né, que o agente público está legalmente autorizado, ele, né, tem necessidade de conhecer essa informação para o desempenho da sua função. Então, nesses casos, a gente manda. Mas vejam que nisso a gente não está tratando como denúncia, não estamos tratando de uma denúncia, estamos tratando de uma reclamação, e para a resposta a essa reclamação é preciso saber quem que está fazendo, né, quem que é o interessado nessa demanda. Se vocês recebem uma manifestação assim, é porque a ouvidoria não está encaminhando uma denúncia, o que vocês receberam não é uma denúncia. A denúncia, diferentemente da reclamação, que traz, né, uma falha no atendimento ou na prestação de serviço, a denúncia é esse pronunciamento que vai indicar a prática de uma irregularidade ou de um ilícito, e que a solução precisa da atuação de um órgão de apuração. Então, existe aí, naquele decreto que eu referi para vocês, de proteção à identidade dos denunciantes, existe uma previsão expressa de que o recebimento de denúncia deve ser feito exclusivamente por meio das unidades de ouvidoria. Aí, sim, né, estamos falando de um tipo de manifestação bem específico, que tem regras próprias e diferentes daquelas da reclamação. Para fazer o tratamento dessas denúncias, porque não é simplesmente receber e encaminhar, né? O tratamento das denúncias é mais complexo que o tratamento das outras manifestações, e ele envolve uma etapa que é de análise prévia. Nessa análise prévia, a ouvidoria precisa avaliar se existem requisitos mínimos que amparem a apuração. Então, não necessariamente a análise que a gente faz na ouvidoria significa que essa denúncia vai passar no juízo de admissibilidade do órgão de apuração, mas a gente precisa identificar alguns elementos mínimos, que são, basicamente, autoria, materialidade e relevância da denúncia. Então, pode ser necessária a complementação dessa denúncia se a gente não identificar algum desses elementos. E daí a gente pede que o denunciante faça a complementação e indique elementos descritivos da irregularidade ou indícios que permitam chegar a tais elementos por meio da descrição do fato ou dos fatos envolvidos, das circunstâncias em que aconteceram e quem são os envolvidos. Não é raro que as denúncias refiram várias pessoas, mas não tragam, por exemplo, a individualização da conduta de cada uma delas. Aí eu estou falando de denúncia, assim, né, de conduta, propriamente. Então, a gente precisa identificar a autoria para cada um dos fatos, né, ou trazer meios que permitam chegar a essa autoria. Então, a pessoa que está fazendo a denúncia pode não saber quem era o servidor que estava, né, num determinado setor, num determinado momento e proferiu, sei lá, vou dar um exemplo assim bem radical, proferiu uma frase racista. Tá? A pessoa pode não saber quem é o nome daquele servidor que está ali e que foi racista ou teve uma atitude racista num determinado momento, mas ele pode trazer elementos que nos permitam identificar quem é esse servidor. Então, se ele disser aonde que era o local, o servidor que estava trabalhando em determinado local, em determinada atividade, em que dia, em qual horário, então esses elementos que tragam também indícios de onde se pode identificar a autoria, a materialidade, aí eles complementam a manifestação. Então, quando eu falo materialidade, eu digo assim, algo que demonstre que aquela é uma prática irregular, né? Porque a denúncia pode vir, assim como dizem que o papel aceita tudo, né? A plataforma também aceita tudo. Então, a gente pode ter qualquer conteúdo ali sob o título de denúncia, mas a gente precisa identificar que aquilo de fato representa uma violação a alguma norma. Né? Então, isso que a ouvidoria vai buscar minimamente na análise prévia. Pois, pode falar, Soraya. Levantou a mão por querer?
Isso, levantei, eu fiquei, na verdade, com uma dúvida, ele dizendo que eu acho que é um pouco do que os colegas estão tendo. Na CPA, quando a gente lê os comentários eles vêm sem autoria, ou quando a gente recebe, né, os comentários dos NAUs, eles também vêm sem autoria. Eles têm a identificação da denúncia, então, digamos, o professor tal fez este ato em sala de aula. O máximo que a gente tem para fornecer informações, e eu me lembro que uma vez eu fiz um recorte desse comentário e enviei para o Rodrigo, ele me perguntou se eu tinha mais informações. O máximo que a gente tem é o semestre que a gente recebeu, esse comentário, e se era aluno de graduação ou de pós. Mas o nome dele a gente não tem. Está correta essa nossa prática de recortar isso, enviar para vocês por e-mail? O que a gente pode fazer assim na prática? Assim, desses a gente, né, tem recebido alguns, assim, eu até separei os últimos 3 que a gente recebeu. Legal. Uhum. Porque desses 3 tem exemplos bem práticos, assim, né? Então teve uma que era quase um desabafo, né? Que dizia assim: infelizmente não vai mudar nada, eu tô fazendo a minha parte, tentando ajudar, apesar do medo absurdo que eu tenho de que o meu sigilo não seja guardado, né? Mas eu desafio vocês, provem que eu estou errado e tornem essa instituição um local saudável para os alunos. Criem um local agradável para pesquisas e inovações. O mais triste é que eu já sei o resultado. Essa minha avaliação vai simplesmente ser criticada e apresentada nas reuniões de abertura de semestre como se eu não tivesse feito o suficiente. No fim, a culpa é sempre jogada nos alunos. Ponto. Não é uma questão de culpa, mas esse relato, ele é um desabafo, né? Mas ele, para fins de denúncia, não se presta, porque ele não traz nenhuma informação objetiva sobre o que ele está se referindo, né? Ele considera que a universidade não é um local saudável para os alunos, mas ele não diz por quê. Então, a gente não tem como relacionar um fato ou uma situação a alguém para poder dar um encaminhamento de denúncia para isso. Né? Então, essa é uma situação que a gente não tem o que fazer com esse tipo de manifestação, digamos assim, né? Avaliação, com esse tipo de avaliação, vou chamar assim. Aí tem um outro exemplo, que é o intermediário. Gostaria que o PPG-X desse maior atenção às denúncias de assédio no programa, focalizando assédios morais e sexuais. Há diversos comentários que ocorrem nos corredores da unidade. Aí eu estou omitindo as unidades, tá? Acerca de casos de assédio. Não são pontuais, tampouco recentes. E não são adotadas medidas pelo programa, oficialmente abordando o tema e principalmente verificando a ocorrência e penalizando quando é o caso. Bom, nesse aqui, por que a gente tem um caso intermediário? Porque ele não traz quem praticou assédio, ele não traz informação de quando, como, por quê. Então, daqui a pouco pode ter acontecido uma situação passada que até já foi apurada e a pessoa foi inocentada, por exemplo. Eu não sei. Ele não traz nenhuma informação, nem de autoria e nem de materialidade, porque ele não diz o que fatos, a que fatos ele se refere. Mas, nesse aqui, ele trouxe indicação do programa, identificou o programa e identificou a unidade. Nesses casos, o que a gente pode fazer? Na análise prévia, a ouvidoria pode também coletar informações, assim como pede a complementação. Nessa coleta de informações, a gente pode questionar a coordenação do programa e ou a direção da unidade se eles têm conhecimento de algum relato desse tipo, se eles têm conhecimento de alguma situação que possa estar enquadrada aqui. E daí a ouvidoria pergunta e, a partir das informações que recebe, pode dar encaminhamentos caso sejam. Mas observa que a pessoa diz que há diversos comentários que ocorrem nos corredores. É possível que esses comentários dos corredores nunca tenham chegado aos gestores. E daí a resposta deles para mim vai ser não tenho conhecimento. E aí eu não vou ter o que fazer, além de dizer, olha, existe na sua unidade talvez um anseio por uma abordagem, né, que trate dessa temática. E daí isso é algo que o gestor pode fazer. Mas isso não precisa chegar na ouvidoria para o gestor fazer. Né? Quem recebe essa avaliação, quem trata essa avaliação na unidade, já pode dar esse encaminhamento
independentemente do que a ouvidoria vai fazer com essa informação, porque isso é uma informação que serve para o gestor. Assim como qualquer gestor que tenha conhecimento de denúncias de assédio ou de situações em potencial, pode dar o encaminhamento pela via da representação funcional, que é o que está previsto para qualquer servidor na Lei 8.112. Né? E tem ainda, nos últimos 3 casos, uma situação onde, na avaliação, a pessoa trouxe todos os elementos. Gostaria de deixar registrado o meu caso, não tive uma boa orientação do professor fulano, que, né, junto com fulano, ameaçou me desligar do pós, aí eu sabia que era pós, né? Essa informação vocês tinham nos passado, e a pessoa refere. Tá me afetando profundamente, eu consegui mudar de orientador, mas assim, só eu não tive possibilidade de fazer reuniões remotas, os outros colegas puderam, né? Então, a pessoa, quando traz esses elementos na manifestação, na avaliação que encaminhou pelo sistema de vocês, muito embora vocês não tenham essas identificações no sistema, veio no conteúdo essa informação. Então, a depender do que tenha vindo, algo pode ser feito, né? Aí vai depender, claro, da descrição das condutas, né? Porque precisa ter, vai depender muito do que tiver no conteúdo dessa avaliação. Mas assim, como se trata de um campo aberto, desidentificado, não só em relação à pessoa que faz o registro, mas também em relação a qual disciplina ou qual professor está sendo avaliado, é muito aberto. Então, se não vier no texto, a gente não tem como chegar a essa informação, e aí as nossas providências vão depender dos elementos que a gente tiver. Então, por isso, às vezes vocês nos mandam e a gente pergunta: esse é um campo de avaliação específico de um professor? Esse é um campo de avaliação específico de uma disciplina? Porque se a gente tivesse a informação de disciplina, semestre, turma, às vezes, a depender, né, da forma como se organiza a disciplina, a gente, mesmo sem o nome do professor, conseguiria identificar quem é o professor a que ela se refere. Mas em outras situações, não. Né? Tem várias disciplinas que são compartilhadas e tal. A relevância, eu vi que tem uma pergunta. Eu vou fechar aqui. Professora Vera, que é coordenadora do NAU do ICBS. Vou fechar aqui, vou deixar contigo. Fica à vontade. A relevância é um critério que não é o que a gente mais se apega, tá? O que a gente analisa principalmente? Bom, recebemos uma denúncia de que um servidor, agora ano que vem tem eleições, recebemos uma denúncia de que um servidor da universidade está fazendo campanha eleitoral, campanha político-eleitoral, usando o nome da universidade. O que a ouvidoria faz? Tem identificação de quem é o servidor que está fazendo a campanha. Fazer campanha nessa época do ano, eventualmente, ser configurado, pode ser um crime eleitoral? Pode ser um crime eleitoral. Não sou eu quem tem competência para dizer se é um crime eleitoral, se aconteceu a campanha irregular, a gente encaminha para o órgão de apuração, nesse caso, a corregedoria, depois eu vou mais ou menos explicar para vocês. Então, a relevância para a gente, na análise prévia, ela não é um aspecto dos mais observados. Por quê? Porque isso é lá na apuração que eles vão constatar, e lá na apuração eles têm meios. Por exemplo, na corregedoria e na comissão de ética, eles têm os TACs ou ACPPs, né? Termos de ajustamento de conduta ou acordo de conduta pessoal profissional. Eles é que vão julgar. O que a gente busca principalmente é se aquilo tem enquadramento. E daí a gente encaminha. Por quê? Porque se a gente se apegar na relevância, a gente corre o risco de subjetivar muito essa análise. Então, ela não vem sendo o principal que a gente vem apurando. Não vem buscando nessa análise prévia, tá? É um critério que está previsto na legislação, mas não é o que a gente dá mais enfoque, porque senão a gente corre o risco de, né, nessa subjetividade, assim, deixar passar muita coisa. Então, não é algo que a ouvidoria da URGS vem se apegando. Senão, a gente pode correr o risco até de como situações que a gente já viu relatadas em outras instituições, né, de a ouvidoria impedir o encaminhamento de manifestações, e daí é algo que a gente não quer, né, ser esse filtro, fazer esse tipo de filtro.
Mas com relação ao encaminhamento, então, das denúncias, que prevê lá que depende da atuação do órgão apuratório, o órgão de apuração vai depender do que a gente está tratando, tá? Tem um órgão de apuração que eu não referi aqui, que é a auditoria interna, mas porque diz respeito principalmente com aquelas situações que digam malversação de recursos públicos. Então, a gente submete primeiro a auditoria interna quando vem alguma denúncia de descumprimento de normas sobre aplicação de recursos públicos. Primeiro, a gente submete a auditoria interna, eles fazem a verificação e daí nos dão os encaminhamentos. Mas, quando a gente fala de conduta de pessoas, que é o básico, assim, né, que aparece nas avaliações, a gente encaminha para a corregedoria, quando os atos são cometidos por servidores e caracterizam ou infrações à Lei 8.112, daí a gente tem lá os artigos 116, 117, e lá no artigo das punições a gente também tem algumas condutas mais especificadas, ou quando se tratem de violações ao Código de Ética dos Servidores, lá do Decreto 1171, cometidas por agentes públicos, a gente encaminha para a Comissão de Ética da URGS. Existem algumas situações que são limítrofes, né? Por exemplo, a Lei 8.112 fala em urbanidade e o Código de Ética fala em... Eu não sei se é cordialidade ou civilidade, acho que é civilidade. Mas veja que os dois se referem à falta de cordialidade, né? Tá tanto no campo ético quanto no campo disciplinar. Então, algumas situações que são, desculpa, mais graves, a gente encaminha para a corregedoria. Então, aí a gente faz assim algum juízo de relevância no encaminhamento, não na análise prévia para considerar que não tem requisito suficiente. E para as direções de unidades, aí eu achei relevante trazer isso, porque às vezes a gente encaminha denúncias para a direção das unidades, que são aquelas infrações que estão previstas no Código Disciplinar discente. Porque, como ouvidoria universitária, a gente tem um diferencial em relação, né, ao que foi proposto e imaginado na legislação que trata das ouvidorias, porque as ouvidorias, em geral, servem para o usuário trazer uma manifestação para a administração em relação à conduta dos agentes públicos, dos servidores, né? E a gente recebe nas ouvidorias universitárias também denúncias contra os alunos, né? Contra as condutas de alunos. Então, quando se trata de infração prevista no Código Disciplinar discente, aí a gente caminha para a direção da unidade, porque é competente para instruir, né, instaurar o processo de apuração da conduta de alunos. Então, isso é algo que a gente faz, assim, né, que é um pouco diferente nas ouvidorias universitárias. Também, nem toda universidade tem um código disciplinar discente, então talvez tenha ouvidoria universitária que não faça esse trabalho, mas no nosso caso, não existe uma outra ouvidoria na URGS, então a gente recebe tudo e dá encaminhamento a todo esse tipo de manifestação. A resposta conclusiva da denúncia, e isso é legislação, tá? Não é a gente que inventa. Ela se refere à informação sobre o encaminhamento daquela denúncia para a apuração e os procedimentos que vão ser adotados a partir dali, ou sobre o arquivamento da denúncia pela própria ouvidoria, na hipótese dela não ser conhecida ou não conter elementos mínimos descritivos da irregularidade ou indícios, né, que permitam chegar a esses elementos mínimos. A resposta conclusiva da denúncia pela ouvidoria, ela não diz com a conclusão do processo de apuração. São coisas diferentes. Então, a gente tem um prazo que é de 30 dias para dar essa resposta, então ele não está adequado aos prazos da apuração, né, a conclusão da apuração. Então, ele diz sobre para quem nós encaminhamos e quais são os procedimentos que são adotados a partir dali, que em geral é a realização de um juízo de admissibilidade. Os órgãos de apuração costumam fazer isso, exceto quando a gente manda daí para a auditoria interna, que é
né, abrir ali os trabalhos de auditoria em relação a isso. Mas tem uma hipótese de arquivamento que é quando a gente pede complementação da manifestação. Se na ouvidoria a gente considera que precisa de mais informações, a gente manda o pedido de complementação, e isso é pela própria plataforma. Depois eu vou explicar mais alguns elementos de funcionamento da plataforma. Se essa complementação não vier no prazo de 20 dias, que é o prazo previsto na legislação, a própria plataforma faz o arquivamento automático daquela manifestação. Então, a ouvidoria pediu a complementação. Se a gente quiser dar encaminhamento, mesmo com uma denúncia mais frágil, a gente tem que ficar acompanhando para ver, porque se a pessoa não complementar em 20 dias, a gente vai ter que reabrir a manifestação, porque ela vai ser arquivada automaticamente. Então, em geral, se existe uma situação de arquivamento, não foi um arquivamento pela ouvidoria, foi um arquivamento automático da plataforma, porque o manifestante, no caso o denunciante, não complementou as informações que a gente pediu. Ainda sobre o tratamento de denúncias, a gente publicou lá no site da ouvidoria, na aba de atuação, a gente publicou perguntas frequentes sobre o tratamento de denúncias, daí muitas dessas informações que eu estou trazendo hoje estão ali, né, sobre como funciona o sigilo, né, eu posso fazer uma denúncia no SEI, que não, pelo amor de Deus, né, não façam no SEI, porque o SEI não protege a identidade de ninguém. E também publicamos o Guia Lilás, que foi editado, publicado pela Controladoria Geral da União, agora, logo no início de 2023, e ele traz orientações para prevenção e tratamento ao assédio, né, tanto moral quanto sexual, e a discriminação no governo federal. Mas o Guia Lilás serve também para outras denúncias, para outros tipos de comunicações, porque ele traz esses elementos sobre o que eu preciso reportar na denúncia, né? E isso eu acho que é o principal. Para quem quer fazer uma denúncia, para quem quer que a sua denúncia tenha efetividade, seja levada para apuração, eu acho que uma informação muito importante é essa, né? O que precisa estar na minha denúncia para que ela vá à frente? E esses elementos descritivos da irregularidade estão lá bem descritos, né, no Guia Lilás, que é algo que não é da ouvidoria da URGS, é algo que vem da Controladoria Geral da União, então eu acho que isso, de alguma forma, também valida, né, esse trabalho que a gente faz, porque mostra que existe um órgão, tá, além da universidade, dizendo que, olha, a sua denúncia precisa ter isso, senão não vai dar certo, né? Então, a gente precisa lá dos fatos e das circunstâncias, as condutas de cada um dos envolvidos, que é aquilo que eu falei para vocês, da individualização das condutas, porque cada pessoa só vai responder pelos fatos que ela tiver praticado e na medida da sua responsabilidade, então essa individualização, sempre que possível, é muito importante. E também os meios de prova. Nós consideramos, na ouvidoria, que o denunciante ele não precisa ter as provas, mas se ele tiver indicar meios de prova, isso vai facilitar o juízo de admissibilidade. Onde que isso pode ser constatado, onde que essa informação pode ser buscada. Quando a gente fala ali de condutas, né, a prática do servidor em relação a uma outra pessoa, principalmente quando a gente tem uma vítima, né, porque existem aquelas denúncias que se referem à conduta de um servidor ou de um agente público no desempenho do seu trabalho e com relação a descumprimento de princípios, de probidade administrativa, enfim. Mas quando a gente está falando de conduta em relação às relações interpessoais, quando tem uma vítima ou algo assim, a gente precisa relatar com o máximo de detalhes possível, né, a situação, quais foram os motivos alegados pela pessoa para ter determinado procedimento, qual foi o conteúdo das conversas, sempre que possível, apresentar provas como mensagens, vídeos, gravações, bilhetes e indicar datas e testemunhas que possam ser ouvidas, né, para demonstrar, comprovar o que aconteceu. E as provas vão contribuir e facilitar a apuração e trazer essa autoria e materialidade para a denúncia. Lá
Na Controladoria Geral da União, eles também são orientadores e, como é que eu falei? Supervisores, né, das atividades das corregedorias, né, pela Corregedoria Geral da União, e eles têm uma cartilha sobre a apuração de assédio sexual na esfera correcional. Daí eles trazem, eu tô abordando o assédio sexual porque, né, já que eu tô falando sobre elementos para análise, né, o assédio sexual ele tem características um pouco diferentes. Então, especificamente nos casos de assédio sexual, que o ato é praticado de forma muito discreta, sem testemunhas, né, ou outros elementos de informação. Não é comum a gente ter um ato de assédio praticado em público, né? Então, com testemunhas. Então, nesses casos, a palavra da vítima ela tem um valor especial, mas ainda assim é necessário que ela tenha coerência e plausibilidade no depoimento dela e não exista uma versão crível ou coerente por parte da defesa. Então, sim, tem especial avaliação, especial valor a palavra da vítima, mas isso vai ser analisado lá na apuração, não pela ouvidoria, né, de acordo com esses critérios que são também aceitos judicialmente. Vou dar uma pausa, se alguém quiser fazer alguma intervenção, eu vou seguindo, tá? Bom, em todos os casos em que a gente tem denúncia, existe a obrigação de se observar a proteção à identidade do denunciante. Observem que proteção à identidade do denunciante é diferente da restrição de identificação do manifestante. Lá a gente tem um manifestante provavelmente interessado, né, numa informação, num processo, num atendimento público, e a gente restringe ou apresenta quem é o manifestante, né, a depender da necessidade de resposta, né, do quanto essa informação é necessária para a resposta. Com o denunciante é um pouco diferente, porque a gente tem uma proteção à identidade dele. E observem que é errado entender que sempre a vítima é o denunciante. Qualquer pessoa pode fazer a denúncia. Então, a gente não trata o envolvido, mesmo quando a gente tem uma vítima, a gente não trata o envolvido como denunciante e a ouvidoria não pressupõe que o denunciante é a vítima. Tá? O que a gente precisa fazer? A proteção à identidade do denunciante. Mas, para alguém ser responsabilizado por um ato, se foi cometido contra alguém, a gente precisa saber quem é esse alguém, porque essa pessoa tem direito à ampla defesa e ela precisa dessa informação para poder se defender. Ah, eu estou sendo acusado de cometer assédio moral. Mas assédio moral contra quem? O que aconteceu? O que está sendo alegado na denúncia? A vítima não tem a sua identidade restrita ou sigilosa. O que existe é a proteção à identidade do denunciante, que é a pessoa que está trazendo a manifestação. Eu já vou aproveitar para responder a pergunta da Silvane. Não existe um prazo para realizar uma denúncia, porém, a gente tem que observar o que vai se aplicar em relação à prescrição, né? A prescrição administrativa, em geral, começa a contar a partir do momento em que a administração teve conhecimento do fato. Então, se o conhecimento do fato só foi dado com o registro da denúncia na ouvidoria, é uma coisa. Mas se alguém na unidade, algum gestor, já tinha conhecimento daquilo, aí a prescrição não vai contar na formalização da denúncia, porque em algum outro momento, né, já houve a ciência ou o conhecimento da administração, e daí se considera que a administração não tomou providências. Então, tudo vai depender. E também, para além dos prazos prescricionais que estão previstos lá, quando fala do processo administrativo disciplinar ou do processo de apuração ética, a gente tem aquelas infrações que também caracterizam crime. E daí o prazo de prescrição do crime puxa o prazo de prescrição da apuração disciplinar. Então, é algo que a gente tem que observar. Se a gente estiver falando, por exemplo, de algo praticado contra um menor, né, sei lá, crimes sexuais, um crime sexual contra menor, o prazo prescricional começa a correr a partir de quando aquela pessoa atingiu a maioridade. Então, pode ser muito tempo depois. Então, existem variáveis para isso. A denúncia
é recebida pela ouvidoria e encaminhada para apuração, independentemente do prazo entre a data apontada para os fatos e o registro da manifestação. Isso não é algo que a ouvidoria vai considerar, mas o órgão de apuração é que vai ser responsável por isso. Então, quando faz lá o seu juízo de admissibilidade, é que vai ver se tem condições de dar encaminhamento para a abertura daquele processo de apuração daquela conduta a partir das suas próprias regras. Então, isso não é a competência da ouvidoria. A gente não vai fazer essa análise. Até porque, né, não só porque não é da nossa competência, mas porque isso requer um conhecimento bastante específico, né? E às vezes, inclusive, a prescrição só é verificada no final da apuração, porque daí sim tu identifica, né, a conduta e qual é a infração que foi cometida, e a partir daí tu verifica se tem a prescrição, porque a prescrição vai depender da natureza da infração. Então, antes de se atestar ou né, decidir, entender que de fato ocorreu aquela infração, a gente não faz essa análise de prescrição. Bom, existem várias formas, várias ferramentas que são utilizadas para proteger a identidade dos denunciantes. A primeira delas é o sigilo. É dever das unidades de ouvidoria manter o sigilo das informações que são apresentadas, desde o recebimento da denúncia até o prazo de 100 anos. Esse prazo de 100 anos é o mesmo prazo que a Lei de Acesso à Informação prevê para restrição de acesso às informações pessoais. E o sigilo se refere principalmente, não apenas, mas principalmente à identidade do denunciante, com relação a seu nome, endereço e quaisquer elementos que possam identificar o denunciante. Isso é muito abrangente. Então, sempre que a gente tem uma denúncia, a gente procura identificar quais são esses elementos ali que eventualmente podem identificar o denunciante, e isso pode vir das formas mais diferentes, tá? Para usar uma palavra assim bem abrangente, mais diferentes. Por quê? Porque às vezes a denúncia vem escrita por alguém que não domina a língua portuguesa, e daí algum erro ali na grafia das palavras pode eventualmente identificar o manifestante. Se a pessoa tem um vício de linguagem recorrente na escrita, né, às vezes isso pode também identificar quem é o denunciante. Se a pessoa traz um elemento de identificação seu, por exemplo, diz: quando eu estava grávida, aconteceu isso no setor, né? Então, bom, quem é que andou grávida por aqui quando isso aconteceu? Isso é um elemento que identifica o denunciante. Então, tudo isso a gente precisa manter em sigilo. E algumas formas de fazer isso são a pseudonimização e a realização de um extrato. A pseudonimização é o procedimento que é feito para impossibilitar que se associe, tanto direta quanto indiretamente, um dado ou uma informação ao indivíduo que realizou a denúncia. Isso já acontece automaticamente pela plataforma Fala BR. Mesmo quando a pessoa faz o registro da denúncia se identificando com seu login GovBR, que é aquele login de todos os serviços do Executivo do Governo Federal, né, e também serve para vários serviços estaduais e municipais. Mas mesmo quando a pessoa se loga com o seu GovBR, a plataforma tem a informação de quem é aquela pessoa, mas nós, na ouvidoria, não recebemos. Toda vez que a gente recebe uma denúncia, os dados do usuário aparecem assim, usuário, pseudonimizado. Então, a gente não vê quem é a pessoa que fez o registro. Às vezes, a pessoa coloca no texto, eu, fulano de tal, fui vítima de tal situação. Mas ainda assim, eu não estou vendo quem é a pessoa que fez o registro na plataforma, mesmo quando tenha feito pelo Gov. Então, eu não tenho como ter certeza que a pessoa que está dizendo eu é ela mesma ou é um terceiro que está se colocando no lugar de quem foi a vítima. Então, a gente também não toma o fato de que está ali no relato, né, de que eu fui vítima, a gente não toma isso como uma verdade absoluta. Está lá pseudonimizado, alguém foi vítima. Então, quando a gente passa, né, a informação, a gente passa alguém foi vítima e não, né, o denunciante foi vítima ou o manifestante foi vítima. A gente faz sempre isso em terceira pessoa. Com relação à pseudonimização, ela é diferente da anonimização, porque a anonimização é um procedimento pelo qual tu não consegue desfazer. Então, uma vez anonimizado o dado, tu não consegue mais recuperar quem era ele.
E isso não é o que acontece lá no Fala, onde está pseudonimizado. Está registrado na plataforma quem foi a pessoa que fez a manifestação, quando ela fizer por login, ou login único do Fala, ou pelo GovBR. E a ouvidoria tem condições de saber também quem é o usuário que está fazendo o registro, mas para isso eu preciso justificar. Então, existe lá um campo, ali junto onde diz, né, usuário pseudonimizado, diz, precisa visualizar o manifestante, eu posso botar que sim, que eu quero visualizar quem é o manifestante. Mas eu vou precisar botar uma justificativa do porquê que eu fiz isso. E daí vai ficar registrado na plataforma quem e por quê e quando, né? Fica dia, horário, log do usuário, quando, por quê e quando, ou qual foi a justificativa que a pessoa deu para saber quem é que é aquele manifestante. Quando que a gente usa isso? Quando a narrativa eventualmente possa trazer risco, né? Quando a gente identifica que é uma pessoa que está em risco de vida, ou pela narrativa, ou porque, né, a pessoa refere, né? Existem situações que a pessoa refere. Suicídio, às vezes existem situações, já aconteceu, que a pessoa refere situações assim de atentado, por exemplo, e daí a gente pede para ver de quem se trata para poder identificar, né, e buscar de alguma forma contatar essa pessoa para oferecer, né, canais de suporte, para indicar canais de suporte. Isso já aconteceu. Também a gente pede para ver quem é o manifestante quando a pessoa depois faz uma nova manifestação desistindo da denúncia. Às vezes acontece, a pessoa faz uma denúncia e se ela mandar uma nova manifestação desistindo daquela denúncia antes da gente ter mandado para apuração, a gente pode não dar o encaminhamento e registrar a desistência. Mas para isso eu vou precisar confirmar se de fato a pessoa que está desistindo foi a pessoa que registrou. E daí eu peço para ver quem é o usuário. Mas já vem pseudonimizado pela própria plataforma por padrão. Então, às vezes a pessoa coloca lá, estou sendo vítima de perseguição, de assédio, né? Eu não sei, qualquer coisa assim. Aí a gente tem que fazer um pedido de complementação e perguntar, quem é a pessoa que está sendo vítima de perseguição ou de assédio? Porque a gente não sabe, e eu não vou entrar ali para pedir para ver, porque eu também não posso deduzir que a pessoa que está fazendo o registro dizendo que ela, de fato, vai ser ela mesma. Então, a gente, às vezes, precisa perguntar para a pessoa porque ela acha que, porque ela se identificou para a plataforma, a ouvidoria está sabendo quem ela é, e a gente não sabe, né? E depois também a gente realiza um extrato, que é um mecanismo para a gente fazer a pseudonimização, onde a gente elabora um novo texto para encaminhar aquela denúncia para o órgão de apuração. Então, tudo aquilo que está em primeira pessoa, a gente tira. Normalmente a gente usa assim, para as que são maiores, né? A gente bota assim, relata a denúncia que fulano fez tal coisa em tal data, tal dia contra Beltrano. 2, estavam presentes, tarará, tarará, tarará. 3, existem atas, processos, mensagens trocadas entre pessoas, daí XYZ, que podem demonstrar isso. Então, a gente pega todo aquele relato e tira as informações que possam identificar. Então, às vezes, as pessoas se chamam de colega, e daí a gente tira, porque isso, né, eventualmente, a gente tem equipes pequenas, às vezes, então falar que um é a vítima, o outro é o colega, já permitiria identificar quem é o denunciante, então a gente muda, né, essas nomenclaturas que são usadas, coloca em terceira pessoa e bota o aluno, o servidor, o professor, daí para diferenciar as figuras. A gente faz esse extrato e encaminha ele para apuração. Também, em algumas situações, a gente manda os documentos tarjados ou cortados, né? Faz só prints assim. Mas, principalmente, a gente coloca no corpo do texto da manifestação o que existe registrado em e-mail. Então, assim, se a pessoa nos manda o e-mail, e às vezes, sei lá, é um e-mail Google, né? E daí isso às vezes identifica, né? O Terra, sei lá, agora não sei quais são os que existem, mas se vier um e-mail @bol, né? Aí a gente não bota lá que é o cabeçalho do bol, né? Isso pode identificar a pessoa. Então a gente bota,
em comunicações por e-mail de tal data, foi dito tal coisa por tal pessoa. Então, a gente coloca isso no extrato, mas não coloca o documento, porque a colocação do documento pode, eventualmente, indicar quem que é a pessoa que teve acesso, né? E no momento que a gente faz o registro de que o e-mail existe, mas não coloca ele ali, então, bom, o denunciante pode ser alguém que teve conhecimento do e-mail, mas não teve acesso a ele diretamente. Então, isso também é uma possibilidade, né? Isso também serve para desidentificar e é algo que a gente faz. A Vera está fazendo uma pergunta. Um processo administrativo fica registrado nas informações pessoais ou funcionais? Tu diz no portal do servidor? Eu não... Tu diz no portal? Para buscar lá no portal do servidor em informações pessoais ou funcionais? Os processos, não sei. Não sei. Mas o SEI é um problema, assim, né? Porque o SEI, ele fica aberto na árvore do departamento, do setor a que a pessoa está vinculada, e o SEI identifica quem é a pessoa que abriu o processo, né? Que iniciou o processo. Então, a gente nunca usa o SEI para isso. A gente encaminha para os órgãos de apuração, encaminha para a corregedoria, encaminha para a comissão de ética, encaminha para a auditoria interna, diretamente pelo Fala BR, e daí eles abrem os processos e daí fazem a restrição de acesso no SEI conforme as previsões legais dos processos deles, né? Então, o processo de auditoria é um processo restrito pela previsão, né, das normas de controle interno. Os processos disciplinares são sigilosos com base na Lei 8.112, mas a gente faz o encaminhamento pela plataforma, eles são cadastrados na plataforma e acessam ali. Diga, Alexandre. Elisiane, essas informações, essas denúncias que vocês recebem, possivelmente vocês já tenham recebido algo que tenham encaminhado e como resposta venha, olha, é infundado, a gente nunca percebeu, a gente... É possível, a gente sabe que existem pessoas que não são bem intencionadas e talvez utilizem esse canal para tentar punir, né? Com até uma forma de, eu vou vingar um professor que me avaliou mal, não sei. Tá? Uhum. E aí já tem uma antipatia, vai lá e destrói, né? A pessoa com quem tá. Como é que é tratado isso? Essa pessoa recebe algum tipo de sanção? Recebe, fica privado de fazer uma nova denúncia? Como é que funciona isso? Vocês identificam? Como é? Não, não é identificado. Isso vai ficar aí lá para, se houver uma ação judicial. Por quê? Porque o denunciante daí tem que comprovar a má-fé do denunciante para que ele seja processado, né, em relação a isso. Mas pela ouvidoria não há isso, e quem vai determinar isso vai ser a apuração. Então, já teve situação, por exemplo, de a gente receber uma denúncia de assédio sexual contra um professor e ao longo da apuração se constatou que o professor estava sendo vítima de stalking, né? No caso, era uma aluna, suposta vítima, estaria, né, perseguindo o professor. Então, mas isso fica lá para apuração. A gente, na ouvidoria, não faz esse tipo de verificação e a gente não fornece a informação de quem é o denunciante. Mas porque precisa, para que o denunciante seja responsabilizado pela sua denúncia, precisa que seja comprovada a má-fé dele, que ele tinha conhecimento, né, de que aquilo não era verdade. Porque às vezes a gente tem denúncias de situações assim, a pessoa está em afastamento numa situação irregular, por exemplo. A pessoa acredita realmente que aquilo é uma situação irregular e não é. Né? Ou está numa acumulação ilícita, a pessoa realmente acredita que aquilo existe uma ilicitude e depois, né, se verifica que não é. A pessoa não é punida nessas situações. Sim, mas assim, se eu recebo uma denúncia, eu vou precisar provar e eu vou precisar entrar com um mecanismo de intervenção ou de... Eu posso abrir um processo contra quem me denunciou. É isso? É esse? Sim, por calúnia. Pois é. É uma energia, né, que a gente gasta e diz, fecha isso aí, pronto, vamos seguir a vida.
Era o próximo slide, né? Existe possibilidade, eu já te passo a palavra, tá, Soraya? Só porque isso tem a ver com a pergunta da Alexandra. Existe uma previsão no próprio decreto de proteção dos denunciantes de que a informação sobre a identidade do denunciante vai ser fornecida, mas a previsão que está lá é de quando o órgão de apuração, então não é a pessoa denunciada que pede, é o órgão de apuração pedindo, requisitando a informação do denunciante e indicando que essa informação é indispensável para a análise dos fatos relatados. Então, na minha experiência, esse decreto é de 2019, eu estou na ouvidoria desde 2019, na minha experiência isso não aconteceu. Já houve situação de denunciado pedir esse tipo de informação. Mas, de qualquer forma, assim, a gente não dá. Se eu tiver, olha, vai ser difícil eu dar isso para um órgão de apuração, porque é difícil ser indispensável conhecer quem é o denunciante, sabe? Então, por decisão judicial, aí Sim. Mais provável. Eu posso compartilhar um exemplo contigo para... Depende, se tu não falar nome de ninguém, não for nenhuma situação que identifique ninguém. Não, nem sei quem é. Na verdade, a gente acaba supondo, né? Porque, por exemplo, vem uma pessoa, recebemos, né, da ouvidoria, uma queixa, uma denúncia de não atendimento. Ao mesmo tempo, a pessoa vai lá para o Ministério, para um dos órgãos, um dos programas do Ministério, e faz o mesmo relato. Então, vai na ouvidoria de lá e a ouvidoria daqui com a mesma redação. Uhum. Internamente, a gente sabe que assim, internamente a gente sabe, né, porque a gente deduz, na verdade. Uma pessoa que quer ocupar um cargo, que quer ocupar uma posição, que já manifestou, assim, são pessoas que criam atritos, né? Elas vão manifestando antes, não tem vínculo com a nossa universidade, é um contrato à parte. E quando a gente sabe, claro, a gente identifica, mas a gente nem, obviamente, não vamos comentar nem com ela que a gente foi acionado, mas entende que coloca em xeque, né, a nossa idoneidade frente aos processos que a gente executa para a ocupação daquele cargo. Então, é uma energia que a gente tem que despender para se defender de uma coisa que tu está executando de forma correta, de acordo com o que demanda a lei, né? Sim. Só que a gente fica numa situação sensível, porque tem que responder a vocês, tem que responder um programa do Ministério. Isso são pontos, assim, como é que a gente pode... Tem como, mas... É que não tem muito como se defender disso, tá? Porque a gente está numa posição pública e a gente vai ter que dar esse tipo de satisfação e prestação de contas. É mais ou menos como quando a gente é apontado como autoridade coatora em mandado de segurança. Eu não sei se isso é da realidade de vocês, mas o mandado de segurança, ele é contra a autoridade, ele não é contra a instituição. Então, supostamente, se a universidade não disser que tem interesse em entrar no feito, né, vai ser só o gestor, só a autoridade que está apontada como autoridade coatora que vai ter que se defender sozinha no processo judicial. Então, claro que é de praxe que a universidade diga que tem interesse, porque, em geral, aquela pessoa está atuando no interesse e de acordo com as normas da instituição, e daí a procuradoria vai intervir, mas pela universidade, né? Então, a pessoa está sendo apontada ali como autoridade coatora, como alguém que supostamente teria cometido uma ilegalidade flagrante e ela se defende sozinha, né? É mais ou menos como isso, mesmo que a pessoa não tenha razão, e nem por isso a pessoa vai ser responsabilizada por ter entrado com mandado de segurança, sabe? Então, é algo que eu não conheço instrumentos, assim, para que o gestor ou para que o agente público consiga se defender, se blindar desse tipo de situação. É algo que acontece e a gente tem que responder. Tá bem, desculpa, obrigada. De nada, espero ter te respondido. Desculpa, Soraya. Não, imagina, é uma dúvida, assim, até acho que está relacionada com o que a Alexandra está comentando. Eu acho que vocês estão falando também muito sobre ter conhecimento, né, daquilo que está acontecendo, né? É saber o que é uma denúncia, saber o que é um caso de assédio. Acho que a tua palestra está sendo, assim, muito elucidativa, assim, muito informativa.
E aí me ocorreu que no último fórum, no penúltimo fórum, quando a gente recebeu os colegas da DIMA, né, da divisão de mobilidade, a gente até chegou a tocar nessas questões de assédio, porque a universidade, eu não me engano se foi nesse ano ainda ou no ano passado, nós recebemos uma cartilha com todos os tipos de assédio, o que significava cada um desses assédios. Então, isso eu achei extremamente interessante. Por outro lado, parece que meio que tudo virou assédio, né? Então, as pessoas acham que tudo pode ser alegado como assédio. E aí a tua palestra, ela está sendo assim, muito elucidativa para dizer, olha, isso é assédio, isso não é assédio. Né? E, então, eu queria te pedir se pudesse falar um pouco sobre até o grupo Ampare, que também foi muito interessante e que eu acho que serve, inclusive, para difundir o conhecimento de assédio na universidade. Por que eu estou trazendo esse tema? Porque às vezes a gente acha que está sendo assediado e não está. Em outras vezes, a gente está sendo assediado e acha que não está. Então, eu acho que é essa questão exatamente do conhecimento, né, sobre o que é e de que forma que o próprio Grupo Ampare também pode nos auxiliar. Sim. Tá, vou tentar ser rápido, assim. A universidade tem, né, agora uma política de enfrentamento, combate ao assédio. Foi aprovada em 25 de novembro de 22, fez um ano agora. E ela veio, né, proposta ali, uma minuta apresentada pelo Núcleo Ampare, que é um núcleo que foi criado por servidores técnicos e docentes da universidade, que já tratavam de alguma forma de situações relacionadas ao assédio. Eu participo desde a fundação do núcleo, porque trabalho com isso na ouvidoria. Outras instâncias que trabalham o assédio também estão se criando, então a gente está criando um fórum de serviços que tratam situações de assédio, né? Tratam no sentido de dar um atendimento às situações de assédio na universidade, também com a DIMA, envolvendo corregedoria, comissão de ética, a ouvidoria, né? A PRAE, temos também uma servidora da PRAE que está participando do Ampare. Mas, assim, a função do Ampare é propor reflexão, né, e trazer informações. O Ampare é um núcleo de extensão, ele não é um setor, então ele não faz atendimento, ele não faz acolhimento de pessoas, ele divulga informações. E essas informações, até o nosso último ciclo de debates, tem várias informações no site do Ampare, né? No site da ouvidoria, em eventos, a gente também remete para esses eventos de que nós participamos. E tem vários links, né, para os vídeos no YouTube, tem bastante material informativo. E o último do ciclo de debate de 2023 foi justamente assédio moral, o que é, o que não é. Mas, e lá se falou sobre isso, porque a gente faz um movimento pendular, né? Houve um tempo em que nada era assédio. E, inclusive, as recomendações que a gente tinha, eu era membro da Comissão de Ética da URGS em 2016 e fiz um curso de formação promovido pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República, que é o órgão central, né, do sistema de gestão da ética no Executivo Federal. E naquela época, em 2016, a indicação era: não use a expressão assédio moral, porque assédio moral não está na lei. E você pode estar criando uma obrigação de reparação de dano moral para a administração porque você está usando esse termo, assédio moral. Então, veja que a gente tinha o pêndulo ia para um lado de não fale sobre isso. Quando agora a gente tem a Controladoria Geral da União, né, com uma cartilha tratando disso, para dizer o que é e o que não é, também na cartilha do Guia Lilás, né? A gente tem o Tribunal de Contas da União, que fez uma fiscalização sobre isso e estabeleceu um protocolo de avaliação dos órgãos. Então, o Tribunal de Contas da União prevê que nas avaliações futuras, nas auditorias futuras, existam avaliações sobre instrumentos de combate, enfrentamento e prevenção a assédio na administração pública. Então, existe todo um movimento que não é só da universidade, é da administração pública como um todo, para que a gente não reproduza assédio. Por quê? Porque o assédio, diferentemente da violência, o assédio é um tipo de violência, né? Mas nem toda violência é assédio. Então, existem muitas situações que vão ser reportadas para nós como assédio, e é por isso que é tão importante a gente buscar elementos na narrativa,
Porque às vezes a pessoa vai dizer, estou sendo vítima de assédio. E daí a gente pergunta, por quê? Como? Quais são, né, as formas disso? Porque tem muitas formas da gente praticar assédio. E assédio moral, principalmente, é algo que qualquer pessoa pode reproduzir. Então, por isso que é tão importante que a gente saiba o que pode caracterizar assédio. Mas a gente vem trabalhando ainda num conceito de que o assédio moral é uma prática reiterada, diferentemente da violência. Então, no que diz respeito a práticas assediadoras, a gente precisa de uma série de condutas que vão demonstrar como que isso acontece. Ou sempre o mesmo padrão de procedimento que se repete, ou diferentes formas. Então, negar a fala para uma pessoa, não dirigir a palavra, colocar para trabalhar sem condições, exigir tarefas que são superiores a que a pessoa pode cumprir. Isso são várias formas de assédio. Então, a gente precisa que numa denúncia de assédio, isso venha reportado. Se vier na denúncia, estou sendo vítima de assédio, meu chefe se comunicou comigo aos gritos e me falou barbaridades, bom, talvez eu não tenha assédio, mas eu tenho ali uma violência, né? Eu tenho uma falta de cordialidade, aí eu posso fazer um encaminhamento para a comissão de ética ou para a corregedoria, a depender da gravidade. Então, não necessariamente o fato de uma conduta não ser assédio significa que ela não vai ter apuração. Não, ela vai ter apuração, mas na medida do que aconteceu. Por isso que a gente precisa tanto dos elementos, né? E divulgar também o que não é. Por quê? Porque a gente faz esse movimento pendular em que nada era, agora talvez tudo seja, e a gente precisa equilibrar e disseminar conhecimento para que também os gestores, né, e as pessoas que estão envolvidas saibam, não, olha, tu está me acusando de assédio, mas isso não é assédio. Né? Eu estou praticando um ato de gestão, é meu dever fazer a movimentação da equipe conforme as necessidades do serviço, é minha obrigação cobrar que o servidor cumpra o regime de trabalho. Porém, eu sei que tudo isso eu tenho que fazer de forma respeitosa, e é de forma respeitosa que eu estou fazendo. Né? Então, essa medida, a gente precisa chegar nesse equilíbrio, e as pessoas para isso precisam de conhecimento. E é nisso que o Amparo vem trabalhando, na disseminação do conhecimento. E nisso se envolve também a unidade de gestão da integridade, a ouvidoria não só como o espaço que vai receber as denúncias, mas também a ouvidoria como unidade de gestão da integridade, porque a gente precisa explicar que, olha, isso é uma quebra, né, é um desvio que aqui não vai ser aceito. E a gente vai responsabilizar quem praticar isso. Então, são várias repercussões disso, né, na universidade. Bem-vinda, Vera, tá desculpada pelo atraso, não se preocupe. Vai ficar gravado, eu acho que eles vão disponibilizar para quem não puder participar. Eu particularmente, né, modéstia à parte, acho que é bem relevante para vocês, quem puder ter acesso a essas informações depois. Bom, existe ainda uma possibilidade de a denúncia ser anônima, de ser feita o recebimento de denúncias anônimas. Porém, tá? É sabido que a Constituição prevê a vedação ao anonimato, né? Então, o jeito que se encontrou, a Controladoria Geral da União vem encontrando para equilibrar, de um lado, a vedação ao anonimato e, de outro, o dever de todo servidor de dar encaminhamento para quando tiverem conhecimento de uma irregularidade, é tratar como comunicação de irregularidade todas aquelas denúncias anônimas que contenham informações que permitam a detecção e a correção de irregularidades. Ai, desculpa, eu não respiro para falar e daí minha garganta sofre. Então, essas denúncias anônimas, essas comunicações de irregularidades, elas podem ser recebidas e encaminhadas para apuração se elas possuírem indícios mínimos de relevância, autoria e materialidade. Então, a gente não pode aceitar denúncia vazia. Aquilo que está descrito ali tem que minimamente, né, trazer elementos suficientes para a gente encaminhar para apuração. Porém, nesse caso, não há possibilidade de ser solicitada a complementação das informações, porque a gente não tem a informação de quem é o manifestante, quem é o denunciante. Ele não coloca nenhuma informação na plataforma e também, nesse caso, o autor não pode nem acompanhar a sua manifestação, né? Ele vai entrar na plataforma e vai ver se está com ouvidoria, se está,
né, o que aconteceu, e nem vai receber uma resposta conclusiva. Porque aí a gente dá um tratamento como de denúncia, mas não se trata propriamente de uma denúncia, e sim uma comunicação. E nós, né, da unidade de ouvidoria, vamos levar para apuração aquilo que nós tivemos conhecimento como uma irregularidade. A própria plataforma, lá na tela inicial, ela prevê ali, né, ela identifica para a pessoa, olha, você pode fazer o registro se identificando com o login do Fala, com o login do GovBR, ou não se identificando. E daí ela segue direto para o registro do texto da manifestação, sem colocar qualquer informação pessoal dela. E isso vem para a gente e é dado o tratamento. Também é forma de proteção à identidade dos denunciantes um elemento novo que veio no decreto de 2019, que é a denúncia de retaliação a denunciante por agente público federal. E aqui não era para ter ficado como pontinhos, mas enfim. Bom, a Controladoria Geral da União é quem vai ser responsável por apurar essas denúncias de retaliação. Então, fiz uma denúncia, né, fiz o registro de uma denúncia no órgão, na entidade, na universidade. Fui lá, registrei no Fala Minha Denúncia. Sofri retaliação, alguém, né, me retaliou, me ameaçou, me tirou direitos, enfim, me perseguiu em razão da minha denúncia. Eu abro uma denúncia nova, indicando que estou sofrendo retaliação em função do fato de ser denunciante na denúncia tal. Eu coloco ali o número da manifestação. E isso daí vai ser remetido para a Controladoria Geral da União, não vai ser apurada essa denúncia no âmbito da universidade, e a Controladoria Geral da União vai também instaurar e julgar, né, os processos para responsabilização administrativa em decorrência dessa retaliação. Tem uma diferença aqui, que de maneira geral, o que está previsto é para retaliação ao denunciante. Na legislação que trata de assédio sexual, na Política Nacional de Enfrentamento ao Assédio Sexual, que foi publicada esse ano, é uma lei própria específica de assédio sexual, e daí lá a retaliação é mais abrangente. Então ela prevê a responsabilização por retaliação não só ao denunciante, mas também à vítima, porque daí veja que são coisas diferentes, né? Denunciante e vítima não são a mesma pessoa, e por isso que a gente tem que ter essa noção, né? Porque às vezes a vítima pode ser retaliada e nem foi ela que fez a denúncia. Então lá, na legislação que trata de assédio sexual, está previsto que essa responsabilização por retaliação, ela atinge não só a retaliação contra o denunciante, mas contra a vítima, e também contra quaisquer pessoas que eventualmente trabalhem no processo de apuração. Então, se o ouvidor for retaliado porque deu encaminhamento para apuração, se o membro da comissão de sindicância, se o membro da comissão de PAD sofrer retaliação por estar participando dessas atividades, também está prevista essa apuração de responsabilidade do agente, que é mais abrangente do que essa aqui, que é a geral, né, que está lá no decreto de proteção aos denunciantes. Ainda algo que talvez interesse vocês, eu acho que é um ponto importante da gente falar, lá no decreto de salvaguardas à proteção de identidade dos denunciantes, está previsto o quê? Agentes públicos, então, né, nosso caso aqui, que não desempenhem funções na ouvidoria, mas recebam a denúncia, tem aí alguns deveres. Primeiro, de encaminhar imediatamente para a unidade de ouvidoria. Então, recebi uma denúncia. E-mail, às vezes a gente recebe e-mail, denúncia. Né? Recebi e-mail, denúncia. Primeira coisa, tem que mandar para a ouvidoria. E segunda coisa, não dar publicidade do conteúdo dessa denúncia ou a elemento de identificação do denunciante. Então, aqui é um outro dever de sigilo para quem está fora da unidade de ouvidoria, porque a unidade de ouvidoria vai ter aquela obrigação, né, que eu já falei para vocês, de manter o sigilo desde o recebimento da denúncia por até 100 anos, mas aqui também, outros agentes públicos que recebam a denúncia, mesmo que indevidamente, não podem dar publicidade para o conteúdo dela e nem para elementos de identificação do denunciante. Então, isso é algo importante, às vezes, né? A gente recebe e-mails, acho até que a própria Soraya já recebeu um e-mail de denúncia e encaminhou para a gente. Aí, uma das primeiras providências que a gente dá é dizer, olha, você deve guardar sigilo e orientar toda a sua equipe, né? Quem eventualmente tenha ou teve
acesso a isso, também tem a obrigação de guardar sigilo dessa informação, porque daí a gente vai dar o tratamento adequado aqui na ouvidoria. E também uma outra prescrição que traz nesse decreto é que essa pessoa que não trabalha na ouvidoria e que receba a denúncia, eventualmente, deve orientar o denunciante sobre a necessidade de a denúncia ser encaminhada por meio do sistema de ouvidoria, que daí é o atendimento presencial aqui na ouvidoria ou pelo Fala DR, mas fazer essa orientação para a pessoa que está fazendo a denúncia. Tem um ponto nisso que talvez vocês já tenham passado, que é o fato de que, às vezes, a gente faz um atendimento de alguém que está procurando uma orientação, alguém que está procurando ajuda, alguém que quer entender como que funciona isso na universidade. Então, mesmo aqui na ouvidoria, nem todo relato que eu escuto, eu dou tratamento de denúncia. Então, às vezes, a pessoa marca um atendimento, vem aqui conversar. E ela diz, eu estou passando por isso, eu quero saber o que eu posso fazer. E daí eu digo, eu estou ouvindo o seu relato, eu vou lhe orientar sobre as possibilidades, mas é você quem escolhe. Se você quer fazer a denúncia, nós podemos fazer o registro agora, aqui presencialmente, eu lhe ajudo, a gente registra a denúncia. Ou você pode ir para casa e fazer o registro da denúncia. Mas o denunciante é você quem decide denunciar ou não. Então, às vezes, mesmo nós na ouvidoria, ouvimos relatos e não procedemos o registro da denúncia, porque a gente trabalha com um critério, né, que é de respeito à vontade da vítima. E isso é algo que eu acho que é muito relevante, especialmente quando a gente está falando, né, de denúncias que digam respeito à conduta dos servidores nas relações interpessoais. E cada um, né, tem ali o conhecimento do que isso impacta na sua vida, de como vai poder enfrentar isso. Às vezes, a gente precisa primeiro indicar que a pessoa tenha um atendimento psicossocial, né? Por quê? Porque dependendo da situação, o encaminhamento da denúncia, o processo de apuração, ele é revitimizante. Se a gente tem uma vítima, ela vai ser ouvida como vítima, ela não vai ser identificada como denunciante, nesse caso específico que eu estou dando o exemplo, né, de que a vítima me procurou e trouxe um relato. Ela vai contar para mim, a gente vai escrever, ela vai ser ouvida na apuração, e tudo isso, cada vez que ela tiver que se manifestar, ela vai ser testemunha do próprio sofrimento e vai reviver esse sofrimento. Então, a gente respeita isso. Então, às vezes, a pessoa não vai querer fazer nunca o registro e a gente vai respeitar, e às vezes a pessoa não vai estar no seu momento, a pessoa precisa primeiro se fortalecer, né? Fortalecer a sua saúde mental, para depois fazer o registro, e a gente vai respeitar esse momento. O que a gente vai fazer? A gente vai se certificar de que a pessoa não quer fazer uma denúncia ou de que ela quer fazer uma denúncia, né? E dar os caminhos todos, as formas todas que ela tem para fazer isso. Mas não é, mesmo eu, né? Porque às vezes a pessoa fica nesse, assim, entre a cruz e a caldeirinha, né? Não sabe, tipo, me contaram uma coisa, e daí eu tenho obrigação de dar encaminhamento. Sim, a gente tem obrigação de dar encaminhamento, mas a gente vai respeitar também aquela pessoa que está sofrendo com isso. Porque de nada adianta a gente encaminhar para apuração um fato que a pessoa vai ser chamada para prestar informações e vai negar, porque ela não quer, ela não era o que ela queria, né? Então, mesmo na ouvidoria, nem todo relato que a gente recebe, a gente vai dar o encaminhamento. Isso quando vocês são procurados presencialmente, né, se é que são ou serão algum dia, é algo que também vocês podem observar, e também por isso é importante vocês estarem instrumentalizados, né, saber, olha, se você quer fazer uma denúncia, tem um canal que é a ouvidoria, é o espaço de denúncia. Mas, por outro lado, às vezes as pessoas também procuram as instâncias administrativas da universidade, fazem relatos e depois dizem que fizeram denúncias e não fizeram, né? Então, dizem, eu já denunciei na Congrade, a Congrade não fez nada, mas a Congrade não recebeu isso como uma denúncia, a Congrade recebeu como um relato, né? Como um pedido de orientação, a Congrade orientou sobre possibilidades e tal. Então, é importante também a gente fazer esse alinhamento de expectativas, do que a pessoa que está nos procurando está querendo. A gente dá todas as informações, inclusive sobre o encaminhamento da denúncia, e eu acho que essa previsão, né, desse decreto que diz que a pessoa que não é de unidade de ouvidoria
vai orientar o denunciante sobre a necessidade da denúncia ser encaminhada pelo canal apropriado. Eu estou me encaminhando para o fim, deixei um espaço, né? Acho que o tempo está apertado, mas eu fico à disposição de vocês. E deixei aqui também, né, o e-mail da ouvidoria e tal, tem os nossos contatos no site. Fiquem à vontade. Acho que a ideia agora é abrir, né, para o pessoal que tiver interesse, abre a câmera, abre o microfone, compartilha, né, fica mais à vontade. A gente está recebendo aqui, Elisiane, deixa eu abrir aqui a minha câmera, mas eu posso te dizer que na paralela aqui a gente está recebendo muitas mensagens com muitos elogios à tua fala, viu? Conhecedora, relevante, uma fala acessível, e o pessoal dizendo, ai, que bom que está sendo gravado, vou assistir, vou voltar, vou compartilhar. Então, é um tema que a gente sabe que as pessoas estavam sedentas, né, que precisavam dessa fala. Então, já, de novo, agradeço pelo teu tempo e pela tua dedicação, por compartilhar o teu conhecimento conosco. Eu vou colocar aqui também o telefone da ouvidoria, porque às vezes as pessoas preferem ligar, né? E até assim, quando ligam, às vezes a gente não pergunta muito detalhe, não pergunta quem é o nome da pessoa que está ligando, a pessoa pode ligar e fazer perguntas e a gente responde sem saber quem é a pessoa, qual é o departamento, qual é a unidade, né, para não ser só o e-mail, porque tem esse problema do e-mail, né, porque o e-mail identifica de fato a pessoa, e por isso o Fala é bem importante para o nosso trabalho. Mas eu estou à disposição, tá? Eu sigo aqui as ordens, tanto agora quanto depois, né? Às vezes as pessoas amadurecem aquilo que ouviram e pensam. E vai vir agora os novos instrumentos, né? Os novos textos, o novo compartilhamento dos alunos, dos próprios professores. Então, acho que agora é tu nos instrumentalizar para entender como proceder com esse material. Acho que esse foi o foco e o objetivo plenamente atendido. E também não só a ouvidoria, mas a corregedoria, a comissão de ética, todos esses espaços, a auditoria interna também é super parceira. Então, todos esses espaços, todas vezes a pessoa recebe ali um relato ou leu alguma coisa na avaliação, quer fazer alguma coisa, né, que talvez não seja mandar para a ouvidoria, pode procurar não só a ouvidoria para trocar uma ideia, mas também essas outras instâncias, né? A corregedoria, a comissão de ética, a auditoria interna podem ser, a controladoria, dependendo do que apareça, né? A controladoria trabalha mais com interações acadêmicas. Mas, enfim, todos esses espaços têm competência para também prestar orientação, né? E acho que é isso que é nosso papel, fazer aqui. A gente dá essas informações e participa, e foram tantos eventos que eu participei nesse ano, assim, mas pra gente isso é muito importante. Por quê? Porque não adianta eu receber 7 denúncias de assédio sexual, né, violências sexuais, e 4 não terem nem autoria e nem vítima. Né? Eu não tenho o que fazer com isso. E daí as pessoas vão dizer que a ouvidoria da URGS não serve para nada, porque as denúncias chegam e nada acontece. Mas eu preciso que as pessoas saibam o que elas têm que me contar para eu poder dar um encaminhamento, porque senão não tenho o que fazer. Né? Então, uma denúncia que fala de um professor sem dizer qual é o nome do professor, né, que está fazendo a agressão, ou que não diz quem é a pessoa que foi vítima, só diz que fulano é um estuprador, eu não tenho o que fazer com essa informação, por mais triste que ela seja. Né? Então, a gente vem trabalhando muito nisso, grande parte assim, das nossas horas de trabalho, dos nossos esforços, têm sido dedicados a isso, assim, tanto de divulgar os canais, quanto como a gente trabalha, porque mudou muito, né? O procedimento que a ouvidoria da URGS usa hoje não é o mesmo que usava em 2019, não é o mesmo que usava em 2020. Então, a gente precisa divulgar o que a gente faz com isso, como que a gente trabalha e o que a gente precisa para poder, né, que isso tenha um resultado. Porque senão vai ser só um desabafo, como aquele primeiro caso da pessoa que disse, né? Eu acho que ficou muito claro para nós o como, né, como fazer a denúncia e o que denunciar.
né? O que precisa ter nessa mensagem, nesse comentário, para que isso possa ser levado adiante. Acho que isso ficou bem claro. E a gente é muito novo isso, né? Todo esse Sim, as plataformas mesmo são muito recentes e a gente vai precisar de um tempo para conhecer, para se adaptar, para entender qual é esse é o canal em que tem que manifestar, né? E pela própria recorrência dos dados, nós colocamos no instrumento assim, se tratar de uma denúncia, né? Se o seu comentário se tratar de uma denúncia, não descreva aqui, recorra à ouvidoria da universidade. É um processo, né? Cláudia, de minha parte, eu não me oponho, tá? A encaminhamentos. Não tem nada aqui que está escrito ou que foi dito que não seja informação pública e que não possa ser compartilhado. E de qualquer forma também, assim, né, que vocês sejam também nas suas unidades multiplicadores desse conhecimento, né, e que possam levar isso e possam divulgar que a ouvidoria está à disposição e que, né, às vezes, assim, nos seus departamentos, né, esclarecer para os colegas o que significa aquilo que recebeu da ouvidoria com o nome da pessoa que fez o registro. Então, dizer para o colega, olha, se você recebeu algo com o nome da pessoa que fez o registro, não foi uma denúncia, isso foi só uma reclamação, né? É algo para melhoria do serviço. Tem um tratamento diferente. Cláudio, mais colegas, a gente vai, logo após receber o link, né, da gravação, assim que a gente terminar, nós vamos encaminhar para vocês tanto a gravação quanto todos os slides que foram utilizados. Então, por favor, fiquem à vontade para difundir essa informação nas suas unidades. E agora eu me lembrei de uma coisa também que eu achei interessante, isso até a gente já havia comentado numa reunião da CPA, é também para desmistificar um pouco, ou para as pessoas perderem um pouco o medo, porque às vezes a gente recebe lá na CPA alguma coisa do Fala BR, que é, às vezes, uma necessidade, até para pessoas que estão fazendo mestrado ou doutorado, que querem acesso a determinado, né, grupo de dados. Isso é relativamente comum de acontecer. Né? Então, não é uma denúncia, não é nada. Na verdade, é só um pedido de dados, né? De abertura de dados, de registros. Então, isso é relativamente comum. Então, é importante também para desmistificar isso. Sim, não tem nenhuma caça às bruxas, nem nada disso. Apenas que, né, aí também é importante que todos saibam que todos nós temos, e a instituição tem a obrigação de fornecer esses dados, né? Por mais que isso, às vezes, a gente não tenha, né? Então, aqui na ouvidoria, eu passei um ano praticamente sem servidor para atender o GI e respondendo vários pedidos de acesso à informação de dados que às vezes eu não tenho tabulados, né? Então tem que ficar extraindo, e isso acontece em todos os setores, mas enfim, é uma obrigação nossa e é um direito de quem pede. Sim. Né? E aí vamos ter que atender, né? Mas sim, não tem. A gente está aí para colaborar. Eu acho que nós não temos, né, mais dúvidas. Agradecemos novamente a ti, Elisiane, particularmente para mim foi um grande prazer, mesmo que virtualmente, um grande prazer te conhecer. Foi uma tarde de muita aprendizagem aqui. Então, fiquei assim, super ligada na tua fala do início ao fim. Muitíssimo obrigada a ti. Muito obrigada, Soraya, também, a professora Soraya, que também coordena, né, todos esses movimentos e os eventos. E obrigada também a todas as pessoas que compareceram, que compartilharam desse momento, que sejamos, então, multiplicadores aí, né, pelos mais diferentes espaços da nossa universidade. Obrigada pelo espaço. E aqui, né, nas mensagens do Julian e da Roberta, eu agradeço a todos e deixo um beijo carinhoso para todos. Obrigada. Obrigada. E a gente segue à disposição, tá? Qualquer dúvida que surja depois, estamos às ordens. Obrigada. Perfeito. Obrigada, Elisiane. Te parabenizo pelo trabalho que está sendo feito e te agradeço por essa parceria. Acho que foi extremamente esclarecedor para nós, inclusive, né, ter acesso a uma série de informações pelas manifestações aqui, acredito que para os nossos colegas também. Muito obrigada a todos. Obrigada. Gente.